Quero falar para você sobre o homem mais rico do planeta Terra. Eu voltei outra vez para o vídeo, depois de ter feito tantos livros sobre o Vaticano. Escrevemos um livro chamado Rastro de Sangue. Agora eu quero falar sobre as riquezas do Vaticano. O homem mais milionário do mundo, esse ouro todinho está no Vaticano. Dentro do Vaticano, pertence ao Papa, pertence aos bilhões que pertencem ao Vaticano. E as pessoas ficam dizendo, as igrejas evangélicas ficam cobrando dinheirinho, dízimo, oferta dos pobres. Mas eu quero te dizer que esses aqui também ficam cobrando a oferta dos pobres. Todas as igrejas católicas ficam cobrando esmola dos pobres, ofertinha dos pobres, dízimo dos pobres. Mas os papas vivem no seu palácio. Os papas vivem andando de limusine. Os papas vivem num castelo. Os papas têm bilhões, são acionistas de um monte de empresa. Eu estou falando isso não é porque eu tenho inveja deles. Eu estou falando isso é porque você não sabe o que está dizendo. Você precisa investigar o que é o catolicismo romano. Você está lendo isso aqui, a History, mostrando o Vaticano por dentro. Isso é um documentário que daqui a pouco você vai ver na íntegra. Daqui a pouco tem vários documentários que as pessoas estão invadindo o Vaticano, mostrando, e só você que não pesquisa, não sabe, nem quer saber. Jesus não vem ensinar riqueza. Esses homens são homens milionários. Aqui tem homens pesquisadores na History mostrando que o Vaticano guarda milhões, é dono de um patrimônio tremendo. Daqui a pouco eu quero que você veja a hipocrisia dos fariseus que estão por trás do Vaticano, principalmente hoje, porque o Papa Francisco disse que ele quer uma igreja pobre. Ele disse que ele jurou pobreza para poder ser Papa. Ele jurou ser pobre e ele quer ajudar os pobres. Eu quero saber se o Vaticano vai vender tudo que ele tem para ajudar os pobres, se o Vaticano vai dar os bilhões que ele tem de empresa. A Motorola pertence ao Vaticano. A Beretta, fábrica de arma, a maior fábrica de arma do mundo, pertence ao Vaticano. A Walt Disney pertence ao Vaticano. Isso são coisas reveladas agora. Gente de lá de dentro do Vaticano está revelando isso. Daqui a pouco você vai ver. Eu quero que você continue investigando comigo dentro desse vídeo. Tem muito para você ver. Eu sou pastor Wagner de Jesus, sou pastor aqui em São Luís do Maranhão. Eu prego para católicos. Na minha igreja tem muita gente que foi católico, depois começou a investigar a Bíblia e depois investigar o que é o catolicismo por dentro. Suas histórias, desde que começou o catolicismo, que sempre agiu contra a Bíblia, eles começaram a abandonar o erro para viver só a verdade da Bíblia, seguir apenas homens que ensinam só a Bíblia e que vivem só o que está escrito na Bíblia. Não adianta dizer que é cristão e não viver o que está escrito na Bíblia. Então, meu irmão, eu te convido, conheça mais desses documentários sobre o Vaticano, sobre o Papa e seus bilhões. Os maiores empresários do mundo, os maiores escândalos do mundo envolvem o Vaticano hoje e sempre envolveram. Conheça mais um pouco. Deus quer te libertar. Jesus disse em João 8,32: conheça a verdade, porque a verdade quer te libertar. Então, vamos ver aí essa notícia que a History está nos dando, mostrando o Vaticano por dentro hoje, o ouro que existe hoje dentro do Vaticano. Algumas destas portas do closet não são de armários, são passagens secretas que levam a salas que possuem alguns dos itens mais valiosos da coleção. Esse é o material que os papas têm coletado durante séculos. A maioria dos tesouros do Vaticano é do Renascimento, o auge do poder da Igreja e de sua corrupção. O papado se torna um joguete dessas grandes famílias por toda a Itália. Essas famílias começam a subir ao poder e essas famílias, depois de terem esse acesso, têm tanto dinheiro que começam a desejar e a assumir a autoridade em um nível mais amplo. O papado torna-se a maior joia da coroa. E que melhor coisa poderia um pai ou uma mãe querer para o seu filho do que esse filho ser um papa?
Uma dessas famílias são os Borgias. Em 1492, o cardeal Rodrigo Borgia tornou-se o Papa Alexandre VI, quando mulas carregadas com prata da família são usadas para subornar os cardeais na eleição. Depois de virar Papa, ele envenena seus cardeais rivais e aí aceita subornos para preencher os seus lugares. É certo que havia papas que não eram os mais santos dos homens. Houve uma corrupção estabelecida por indivíduos que se tornaram ambiciosos pelo poder secular. E, infelizmente, não foram grandes momentos na história da igreja. Esses papas viviam como reis, eram corruptos, debochados, faziam festas suntuosas. Eles construíram palácios luxuosos para si. Faziam a Paris Hilton parecer uma verdadeira mendiga. Foram esses papas terríveis, esses papas malignos, que criaram as coisas que os bandos de peregrinos até hoje vão ver no Vaticano. É uma ironia e tanto, não acha? Bem escondido no Vaticano existe um quarto, onde podem ser encontrados os tesouros mais valiosos do Papa. As prateleiras da sacristia papal estão cheias de artefatos preciosos de prata e ouro, presentes de valor inestimável de monarcas europeus de séculos de existência. E esta é apenas uma fração da riqueza da igreja. Considere todos os tesouros sagrados dentro da Basílica de São Pedro, ou as milhares de obras-primas insubstituíveis dentro dos museus do Vaticano. O que você vê no Vaticano é apenas a metade. Reis, generais, ladrões e bárbaros já levaram um monte de coisas ao longo dos séculos. Imagine se tudo estivesse lá. A Capela Sistina sozinha está estimada em 800 milhões de dólares. Toda essa riqueza notável levanta a questão: o quão rico é o Vaticano? A resposta é complicada. A arte pródiga que associamos com o Vaticano foi encomendada no auge do poder do papado durante o Renascimento. No século XVI, o Papa é mais como um rei, reinando sobre um vasto território conhecido como os Estados Papais. Ele é o maior latifundiário da Itália. E isso vai mexer com a autoridade espiritual do papado ao misturá-la com a autoridade terrena. Os papas cobravam impostos, usavam exércitos para confiscar as riquezas de seus inimigos e acumulavam fortunas afirmando o seu poder como reis. Mas a riqueza que acumulam lhes permite criarem os monumentos mais queridos do Vaticano. A Basílica de São Pedro, o teto da Capela Sistina, as estâncias de Rafael, mesmo o Palácio Apostólico, todos são criados no século XVI por estes papas ricos. O que sabemos é que a Igreja e suas dioceses locais estão entre os maiores latifundiários do mundo. Na cidade de Nova York, o valor de suas propriedades é estimado em até 2,5 bilhões de dólares. Em Roma, as terras ocupadas pelo Vaticano estão avaliadas em cerca de 1,5 bilhão de dólares. Un armario denominado la sacristía. En su interior se encuentran algunos de los tesoros más valiosos del catolicismo que han heredado los papas durante siglos. El hermano Edward Delling es un monje agustiniano que nos otorga un acceso especial a esta invaluable colección. Esto no es un museo, es un tesoro, donde se conservan los objetos más preciados del Papa. El Papa actual todavía utiliza algunos de estos artículos. Según la tradición de varios siglos de antigüedad, él y otros 2 monjes están a cargo de cuidar las vestiduras, mitras y otros accesorios del Papa. Increíblemente, la única responsabilidad terrenal de estos monjes es cuidar estos preciosos objetos. Por aquí tenemos las diferentes mitras.
Esta la utilizó el Papa Juan Pablo II. Estos son los anillos que utilizaron varios papas. Luego tenemos las cruces pectorales que, por lo general, el Papa se pone encima. Aquí se guarda el bastón del Papa, denominado báculo. El Papa Benedicto lo utiliza en las procesiones más importantes. No es para caminar, es el símbolo de su autoridad y de su poder espiritual. Detrás de algunas de estas puertas no hay armarios. Son pasadizos secretos que conducen a habitaciones donde se encuentran algunos de los objetos más valiosos de la colección. Son objetos que los papas han coleccionado durante siglos. Olha aí, irmão, como tem hipocrisia. O homem pobre diz que não quer nada com ouro nem com prata. Mas tá aí, ó. Esse instrumento aí, essa cruz, é ouro branco puro, caríssimo. Milhares em dinheiro que pode alimentar um monte de gente pobre. Mas ele usa dentro do Vaticano, apenas quando está junto com seus cardeais nas suas reuniões principais. Do lado de fora ele se veste de branco, só de branco, de chinelo, para enganar as pessoas. Mas está aí, o maior acumulador de riqueza, de vaidade é este homem. O maior acumulador de ouro é este homem. Porque continua sentando em trono de ouro como reis e fica enganando, dizendo que é um homem pobre. Cuidado com a hipocrisia. O Papa Francisco está mentindo para você, dizendo que ele é pobre. Porque todos os tesouros que existem no Vaticano hoje, ele continua usando. Como um homem pobre continua usando esse monte de ouro e é pobre? Então, o homem desse está mentindo ou não está? Então, cuidado com o tipo de pastor que você escolheu para a sua vida, tá bem? A Bíblia diz que o pastor tem que ser santo. Santo quer dizer separado da mentira, separado da hipocrisia, separado das riquezas, do roubo, do luxo, da vaidade. Então essa separação aí não existe. Cuidado, a hipocrisia está aí. O homem, o maior acumulador de riqueza do mundo é o Papa, por causa da sua grande vaidade. O homem da pobreza. O homem pobre. O homem pobre. O homem pobre. Agora você vai ver que o Papa Francisco disse: eu quero uma igreja pobre para os pobres, que ele é pobre. Agora deixa eu te perguntar, como um homem que é o rei do Vaticano, que manda em todo o Vaticano, pode dizer que ele é pobre? O que ele vai fazer para fazer do Vaticano uma igreja pobre? Como as igrejas católicas vão ser pobres? Será que ele vai pegar todos os milhões, os bilhões que existem do Vaticano e dar para os pobres, vender para os pobres? Vamos ver essa pequena reportagem. Uma igreja pobre para os pobres. Foi assim que o Papa Francisco descreveu o caminho do seu pontificado numa audiência concedida à imprensa internacional no Vaticano. Os repórteres não tiveram direito a perguntas, mas ficaram a conhecer vários aspectos do novo Sumo Pontífice, em particular a razão pela qual escolheu o nome Francisco. Francesco de Assis. Francisco de Assis. É para mim o homem da pobreza, o homem pobre. E eu quero uma igreja pobre para os pobres. Note isso, irmão. O Papa Francisco disse: eu sou pobre. A pergunta é: você sabe onde mora o Papa Francisco? Ele mora dentro do Vaticano. Aliás, ele é que dirige todo o Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo e o país mais rico do mundo. É onde tem o banco mais rico do mundo. Daqui a pouco você vai ver que o Banco do Vaticano guarda milhões. E o gerente do banco é ele, ou melhor, tudo quem assina é ele. É o Papa Francisco. Como um homem desse diz que ele é pobre? O Vaticano guarda milhões em peças de ouro. Tudo isso quem guarda é o Vaticano. E o Papa Francisco diz: eu sou pobre. A pergunta é: por que ele é pobre? O que ele vai fazer se ele diz que quer uma igreja pobre? Se
tanto ouro que o Vaticano tem não vai ajudar ninguém, jamais vai ajudar ninguém, ou porque jamais vai vender nada deste ouro para ajudar ninguém.